Olá, amigos de todo o Brasil. Olha, estamos aqui nessa sexta-feira à tarde no Senado Federal. Esse é o chamado túnel do tempo. Hoje esvaziado, porque o Congresso está praticamente em recesso. A partir do dia 17 é o recesso regimental. Teremos recesso até o início de agosto. Hoje eu venho para comentar um assunto que é da maior gravidade. Nós já discutimos esse assunto, fazemos as denúncias desde 2005. Eu me refiro aos empréstimos do BNDES, favorecidos. Aliás, de 2005 até 2016, a JBS recebeu do BNDES mais de 31 bilhões de reais. Eu repito, mais de 31 bilhões de reais, segundo revela agora a Operação Lava Jato. Isso aconteceu porque o presidente Lula, em 2007, editou um decreto para alterar o estatuto do BNDES, favorecendo grandes empresas nacionais, que foram chamadas de campeões nacionais, grandes empresários amigos do presidente, entre eles empreiteiros de obras públicas, as grandes empresas empreiteiras, o senhor Batista da JBS, que comprou frigorífico nos Estados Unidos, gerando emprego lá e não aqui, que se enriqueceu, foram empresas que aumentaram seu patrimônio assim de forma exuberante nesses anos, como a Ike Batista, e mais do que essas empresas, os países, as nações amigas do presidente, como Cuba, Angola, Venezuela, bilhões foram transferidos para essas nações próximas ideologicamente do governo brasileiro nos últimos anos. Pois bem, nós estamos apresentando agora um projeto para revogar o decreto do presidente que possibilitou, que facilitou esses empréstimos concedidos com juros especiais. Foram 700 bilhões de reais em 8 anos, retirados do Tesouro Nacional, mais de 400 bilhões, e o restante do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP, recursos, portanto, dos trabalhadores. Como o governo não tinha esses 400 bilhões no caixa do Tesouro Nacional, ele foi buscar no mercado e pagou juros de 13,5%. E o BNDES, que recebeu essa dinheirama, emprestou com juros de 5% a 6%. E quem pagou a diferença? Você pagou a diferença. Nós pagamos essa diferença. Os contribuintes brasileiros pagam essa diferença, que chegará a 184 bilhões de reais até o ano de 2060. Temos ainda muito tempo pela frente, são mais de 20 bilhões de reais por ano, em média, que o governo tem que depositar para pagar essa diferença entre a taxa de juro de mercado e a taxa de juro privilegiada oferecida pelo BNDES aos amigos do rei. Isso aumentou extraordinariamente a dívida pública brasileira, que é o calcanhar de Aquiles de todos os governos. Uma dívida que se agigantou especialmente nos últimos anos. Nos últimos anos, mais do que dobrou a dívida pública, que passa de 4 trilhões de reais. Estamos chegando a 70% do produto interno bruto. E nós vamos olhar o orçamento. Olha que está nesta pizza aqui o desenho da distribuição dos recursos no orçamento da União. Veja o que compete à dívida pública brasileira. Esse espaço enorme aqui diz respeito à dívida pública brasileira no orçamento da União. Corresponde a quase 52% do total do orçamento. Isto só para pagar juros e serviços da dívida. Não reduz a dívida.
A dívida aumenta a cada passo, porque nós estamos pagando pela dívida pública brasileira mais do que o dobro do que pagam outros países, como a Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem dívida, mas ela paga na administração da dívida menos da metade do que pagamos nós no Brasil para a rolagem dessa gigantesca dívida pública que está asfixiando não só as contas públicas, mas a economia do país e limitando a capacidade do Estado brasileiro em investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública. Veja aqui, nessa pizza, o que sobrou para segurança pública. Segurança pública, 0,33%. Neste desenho, não há nem espaço, porque 0,33%. Veja o que sobrou para a saúde pública. Está aqui, em vermelho, 4%. Compare com os juros, 4%. Olha aqui a educação, em azul, aqui, 3%. 3% do orçamento para a educação no país. E vamos em frente, olha, ciência e tecnologia, importante, os avanços tecnológicos são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação. Veja aqui, 0,2% para ciência e tecnologia. E eu falei da segurança pública, 0,3%. Num país violento, a violência cresce assustadoramente nos grandes centros urbanos e também nas pequenas cidades brasileiras, ameaçando cada vez mais as famílias brasileiras. Esse gráfico aqui mostra tudo. Essa pizza mostra a nossa realidade, essa dramática realidade vivida pelo Brasil. A corrupção no governo e a incompetência dos governantes levou o país a essa crise monumental, a essa desorganização das finanças públicas no Brasil, essa incapacidade do Estado brasileiro investir em setores essenciais. É por essa razão que nós estamos apresentando esse projeto para revogar o decreto do presidente Lula, que abriu as portas do BNDES para favorecer grandes empresas nacionais, hoje investigadas na Operação Lava Jato, porque pagaram propinas para que obtivessem essas vantagens, e a outras nações, também com investigações no exterior, porque empresas foram organizadas para o desvio de recursos em obras que foram executadas ou não em outros países, mas que significaram a subtração de recursos que poderiam estar sendo aplicados aqui no Brasil, gerando emprego e promovendo o nosso desenvolvimento. O projeto nós já protocolamos na mesa do Senado Federal. Esperamos que a Casa delibere rapidamente sobre ele a partir de agosto. A revogação desse decreto do presidente da República vai restabelecer o direcionamento de recursos do BNDES, porque o que há é desvio de finalidade. O BNDES foi um banco instituído para promover o desenvolvimento do Brasil, serviu à promoção do crescimento econômico, do enriquecimento ilícito de grandes empresários brasileiros e, notadamente, serviu para alimentar ditaduras corruptas e sanguinárias em outros países, fazendo com que sobrevivessem os seus ditadores e as ditaduras. Portanto, eu creio que é uma tentativa, é um projeto importante. Nós esperamos que o Congresso aprove, até como uma tomada de posição, né? Para que diga, olha, nós não concordamos com isso. Não é esse o direcionamento que se deve dar aos recursos do BNDES. Essa prática é crime de lesa pátria, são bilhões de reais. E a Operação Lava Jato revela por que esses bilhões de reais foram repassados com esse direcionamento. É porque houve o pagamento de propina, houve, portanto, corrupção. Enfim, esperamos que esse projeto possa ser aprovado. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por participar conosco.
dividindo preocupações em relação aos problemas do Brasil nesta página do Facebook. E tenha você um feliz final de semana. Um abraço. Empreiteiras, o senhor Batista, da JBS, que comprou frigorífico nos Estados Unidos, gerando emprego lá e não aqui, que se enriqueceu, foram empresas que aumentaram seu patrimônio assim de forma exuberante nesses anos, como a Ike Batista, e mais do que essas empresas, os países, as nações amigas do presidente, como Cuba, Angola, Venezuela, bilhões foram transferidos para essas nações próximas ideologicamente do governo brasileiro nos últimos anos. Pois bem, e o BNDES, que recebeu essa dinheirama, emprestou com juros de 5% a 6%. E quem pagou a diferença? Você pagou a diferença. Nós pagamos essa diferença. Os contribuintes brasileiros pagam essa diferença, que chegará a 184 bilhões de reais até o ano de 2060. Temos ainda muito tempo pela frente, são mais de 20 bilhões de reais por ano, em média, que o governo tem que depositar para pagar essa diferença. Nós estamos apresentando agora um projeto para revogar o decreto do presidente que possibilitou, que facilitou esses empréstimos concedidos com juros especiais. Foram 700 bilhões de reais em 8 anos, retirados do Tesouro Nacional, mais de 400 bilhões, e o restante do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP, recursos, portanto, dos trabalhadores. Como o governo não tinha esses 400 bilhões no caixa do Tesouro Nacional, ele foi buscar no mercado e pagou juros de 13,5%. Olá, amigos de todo o Brasil. Olha, estamos aqui nessa sexta-feira à tarde no Senado Federal. Esse é o chamado túnel do tempo. Hoje esvaziado, porque o Congresso está praticamente em recesso. A partir do dia 17 é o recesso regimental. Teremos recesso até o início de agosto. Hoje eu venho para comentar um assunto que é da maior gravidade. Nós já discutimos esse assunto, fazemos as denúncias desde 2005. Eu me refiro aos empréstimos do BNDES, favorecidos. Aliás, de 2005 até 2016, a JBS recebeu do BNDES mais de 31 bilhões de reais. Eu repito, mais de 31 bilhões de reais, segundo revela agora a Operação Lava Jato. Isso aconteceu porque o presidente Lula, em 2007, editou um decreto para alterar o estatuto do BNDES, favorecendo grandes empresas nacionais, que foram chamadas de campeões nacionais, grandes empresários amigos do presidente, entre eles empreiteiros de obras públicas, as grandes empresas